Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Essa live é uma live. Tô esperando um pouquinho o pessoal entrar aí. Uma live meio de última hora, na verdade. E. Deixa eu dar um tempinho aqui. Mas é o seguinte: bom, vou começar a falar aqui. E aí, conforme o pessoal for entrando, eu vou interagindo mais. Também pela página, que é uma. Geralmente eu não faço live pela minha página, geralmente eu faço mais pelo meu perfil pessoal, mas hoje eu estou fazendo aqui pela página. É a primeira experiência aqui também, mas legal essa na verdade, essa experiência de fazer pela página, né? Porque eu nunca fiz, estou experimentando aqui. Mas assim, seguinte, talvez vocês tenham achado até diferente aí esse tema, né? Ou nem tenham, enfim, por que a Ju vai falar sobre isso, né? Então, na verdade, tem um tempinho que eu tenho me preocupado com essa questão aí de pessoas depressivas, síndrome do pânico, com tendência suicida. E o que aconteceu é que nos últimos tempos, para ser mais específica, nos últimos 6 meses, eu tenho conversado com muitas pessoas que ou que tiveram depressão, ou que tiveram síndrome do pânico, ou que estão, né, com depressão ou síndrome do pânico. E com algumas pessoas que, enfim, tem uma tendência suicida, ou algumas pessoas me falando, né, que conhece alguém que passou por esse problema, tal, enfim. E hoje eu li uma matéria que saiu no UOL, na verdade, falando que a medicina da USP se mobiliza para após tentativa de suicídio. Então, tiveram alguns alunos, acho que foram 6 alunos do 4º ano aí da Faculdade de Medicina da USP, que tentaram suicídio. E aí uma médica que eu acompanho nas redes sociais, enfim, faz um trabalho bem bacana. Ela tem uma abordagem bem diferenciada, chama doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela postou esse artigo hoje. E aí, quando eu li esse artigo, me tocou muito falar um pouco mais sobre isso, sabe? Falar, porque geralmente eu falo só de coisas, de assuntos mais altruístas, né? De assuntos otimistas, falo bastante de coisas positivas. Ai, desculpa que eu tô com uma... Eu engasguei agora há pouco, minha garganta tá meio ruim, mas tudo bem, vamos lá. E aí, me tocou muito falar um pouquinho sobre isso, assim, sabe? Porque parece uma coisa, às vezes, para algumas pessoas muito longe, mas é uma coisa muito, muito comum e muito próxima de todos nós. Então, o meu convite hoje aqui, nessa conversa com vocês, tem algumas pessoas aqui ao vivo. Obrigada aí, porque eu não consigo ver aqui quem está ao vivo, deixa eu ver aqui. Pela página eu acho que eu não consigo ver. Mas enfim, estou experimentando aqui. Tudo bem, não tem problema. Quem estiver por aí, agradeço já de qualquer forma. E se quiser deixar comentário, alguma coisa aqui, interagir comigo, estou à disposição. Então, assim, a ideia de hoje é trazer um pouquinho mais do meu ponto de vista sobre isso, né? E como a gente pode ajudar. Como a maioria de vocês sabe, eu trabalho com coach, com palestras, com treinamento e tal. E eu já atendi alguns clientes de coaching que tiveram depressão, alguns casos mais extremos, já atendi de pessoas que tiveram até tentativa de suicídio também, já tive casos assim. E é uma coisa muito delicada, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, ó, Ju, vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, né? Ou a pessoa teve vontade, né, de cometer o suicídio, ou ela tentou mesmo cometer o suicídio, né? Isso já tive alguns clientes com esse perfil. E isso é uma coisa que, para mim, é muito forte, assim, sabe? Porque eu vejo, assim, apesar dos desafios que a gente tem na vida, tem momentos que é mais simples, mais fácil, a vida está mais fluida, tem outros momentos que a vida, né, traz um certo desafio, traz alguns passos aí, que eu falo que são os degraus um pouquinho mais altos que a gente precisa subir, mas independente disso, eu acho que o nosso maior presente, eu acredito nisso, né, é a vida. Então, para uma pessoa passar pela cabeça dela, né, tirar a própria vida, eu imagino que ela deve estar com
isso é o meu ponto de vista, tá? Não estou falando de parte científica, nada disso. É o que eu vejo. Ela deve estar realmente com um desequilíbrio interno muito grande, né? Então, eu vejo hoje com a tecnologia, com os recursos tecnológicos que nós temos, por exemplo, que me possibilita agora falar aí com milhares, milhões de pessoas em qualquer lugar do planeta, isso é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, isso vai trazendo para a maioria de nós um certo vazio existencial. A gente vai perdendo as conexões. Os relacionamentos eles vão ficando mais frios. As pessoas não têm coragem de olhar nos olhos e falar um eu te amo, de fazer um elogio, de ressaltar uma qualidade. Hoje em dia, a maioria, né, estou dizendo de uma forma geral, manda mensagem. Então, é muito fácil escrever uma mensagem. Ao invés de olhar nos olhos, de falar, de ligar. Percebe hoje quantas pessoas te ligam para você conversar? A maioria manda WhatsApp ou um áudio no WhatsApp. Né? Então, isso é uma coisa boa da tecnologia, porque agiliza a nossa vida, ajuda bastante, tanto na parte de trabalho quanto na parte de interação social, mas existe um risco muito alto disso, porque as pessoas estão perdendo as conexões, estão perdendo os relacionamentos. E isso traz essa sensação de solidão, de vazio, e do meu ponto de vista, esse é um dos motivos também pelos quais as pessoas estão cada vez mais depressivas, tendo síndrome do pânico, né? E tendo essa tendência suicida. Então, o meu convite, para não me estender muito hoje, existem vários recursos, várias opções. Eu conheço, enfim, tantas opções aí, né, terapêuticas e tem muitas opções, mas assim, eu gostaria de fazer um convite para vocês refletirem um pouquinho sobre alguns pontos aí. Primeiro hoje a gente fala muito de meditação, fala dessa questão, né, de paz interior, e na verdade a meditação, ela é um momento de autorreflexão, né, de você realmente. Eu falo que imagina que você tem uma garrafa com água e areia, e você chacoalha isso e o dia inteiro você está naquele chacoalho. A meditação é quando você para e você permite que essa areia vá baixando até o fundo da garrafa, que são os nossos pensamentos, os nossos anseios, muitas vezes os medos que as pessoas sentem. Então, o meu convite hoje é que você faça pelo menos por dia 1 minutinho de meditação, que seja tem alguns mestres espirituais, como o Prem Baba, Siri Harvashanka, tem vários aí, o próprio também da terapia prânica, o mestre Shokokusui, tem muitos mestres e tem muitas formas de meditar. Eu uso uma bem específica, se alguém quiser saber um pouquinho mais, ela é um pouco mais longa, mas muito efetiva, daí me manda mensagem, eu compartilho. Mas assim, um convite que eu acho importante, né, que essa é bem simples de fazer todos os dias, é quando você acorda, você fazer 1 minuto de silêncio. Você levanta, eu gosto de sentar na cama porque daí você não corre o risco de dormir de novo, né? Mas assim, levanta, senta e realmente sinta você, seu corpo, seus pés no chão, sabe? Desde o pé até a cabeça, vai sentindo o seu corpo e respirando. Você realmente se conectando com você. E aí, se você quiser fazer uma oração, pedir orientações, bênçãos, dentro da sua crença, enfim, se você tiver uma religião, dentro da sua religião, mas simplesmente o exercício de você realmente acordar e se conectar com você. Porque hoje a gente acorda já, né, geralmente toca o telefone, porque a maioria usa celular como despertador, e aí já pega o celular, já entra no Facebook, já entra no WhatsApp, e ela nem se sintonizou com ela mesma. Então, o meu convite é que você faça pelo menos a hora que você acordar esse exercício, na hora do almoço, né? Eu fiz essa live bem na hora do almoço, porque para tentar encontrar algumas pessoas aí online, temos algumas aqui. Mas enfim, compartilhe aí com as pessoas, com seus amigos, se você achou que vai ajudar alguém, marque alguém também. Que a hora do almoço você vai ter pelo menos 1 minutinho, em vez de você ficar lá respondendo o WhatsApp, vendo o grupo, às vezes que não tem tanta coisa relevante, olha para você, sabe, faz 1 minutinho de silêncio ali, se aquiete, se não tem lugar na sua empresa, vai no banheiro, não tem problema, acha um jeito. E se você estiver num lugar que tenha árvore, tenha grama, fique perto da natureza um pouquinho, pelo menos para você sentir um pouquinho do tamanho
né, e do poder da mãe natureza. E, novamente, antes de dormir. Na hora que você for deitar na cama para dormir, antes de deitar, sente um pouquinho e faça esse mesmo exercício. Então, são 3 minutos, tá? Um de manhã, quando você acorda, um na hora do almoço e um antes de dormir. Eu garanto para você, por experiência própria, que se você começar a fazer isso, você vai começar a se sintonizar melhor com você, vai conseguir baixar um pouquinho, né, a ansiedade, os pensamentos, enfim, e várias coisas podem acontecer. Essa é uma dica muito importante, muito simples, tá bom? Então, voltando ao nosso tema, outro convite para você. Que quando você estiver conversando com as pessoas, quando você tiver a oportunidade de estar com as pessoas, faça o exercício de olhar nos olhos de alguém, realmente, mas lá no fundo dos olhos dela. Outro dia eu estava fazendo uma sessão com uma cliente, foi até engraçado, porque a gente estava falando de um assunto assim, e eu só estava ouvindo ela falar, e eu realmente estava ali, em silêncio, ouvindo a resposta e fazendo o meu trabalho. E aí ela pegou e parou e falou assim, nossa, Ju, até perdi a linha de raciocínio aqui agora. Eu falei, mas por quê, né? Ela falou, porque você olha tão fundo nos olhos da gente, às vezes, né, algumas vezes, que é como se tivesse um resgate da gente mesmo, da nossa alma. Ela falou mais ou menos isso, assim, né? Não lembro as palavras exatas, essas são as minhas palavras. Mas, enfim, e é isso mesmo, porque eu acho que quando a gente está com alguém, é uma oportunidade que a gente tem de trocar conhecimento, de trocar experiências, principalmente de ouvir alguém, porque uma outra coisa que eu queria convidar você, quando você encontrar alguém, antes de falar, ouça. Eu tenho me policiado muito para isso, assim, porque como o meu trabalho, né, eu falo muito em treinamentos, em palestras, na sessão de coaching nem tanto, né, porque eu escuto muito, mas nessas outras atividades que eu faço, eu falo bastante. Então, eu tenho me policiado para ouvir mais as pessoas, porque a gente sente que as pessoas precisam ser ouvidas. Esses dias eu estava conversando com uma grande amiga minha, uma mestra que eu adoro, assim, é uma pessoa muito especial na minha vida. E a gente estava falando disso, o quanto hoje em dia as pessoas não conseguem mais ouvir, não conseguem mais se conectar com as outras. E eu espero que mesmo de uma forma digital, de uma forma, né, eletrônica, que eu consiga fazer isso com você. Que você sinta por alguns minutos aí essa conexão realmente de coração, de falar algo que me tocou e contribuir com as pessoas. Então, recapitulando, falei da meditação, falei de você realmente se conectar com as pessoas, né? Olhar nos olhos, ouvir as pessoas, porque às vezes, quando você faz isso, você está presenteando a pessoa com aquele seu momento, né? Com o presente. E aí, se a pessoa tem ali alguma ideia ruim, algum sentimento ruim, se ela está num estado depressivo, ou mesmo se ela possui a síndrome do pânico, se ela está, né, numa crise de síndrome do pânico, ou com uma ideia suicida, enfim, uma ideia não muito boa para ela, você pode ajudar alguém sem saber. E eu te garanto que às vezes a gente pode fazer isso e a gente nunca ficar sabendo disso, que a gente fez isso por alguém. Então a gente não vai saber, a pessoa não vai vir com uma plaquinha aqui na testa falando assim, me ajuda, me resgata, me salva. Porque às vezes a pessoa não tem nem coragem de falar isso. Mas se você realmente agir assim, com todas as pessoas, ou com pelo menos a maioria das pessoas, isso vai ajudar muito. Tá? Eu tenho certeza que esse é um passo, é um pequeno passo. Tem muitas coisas, acho que importantes e grandes a serem feitas, mas como dizem, né, toda grande jornada começa com um pequeno passo. Então, se a gente cuida da gente, fazendo esses 3 minutinhos, pelo menos, de meditação por dia, se a gente começa a se conectar mais com as pessoas, né, olhar nos olhos, conversar, ouvir, realmente escutar com o coração, isso vai ajudar muito. E por último, eu queria convidar você a, pelo menos uma vez por dia, ou se não dá uma vez por dia, que seja 2 vezes por semana, que você ligue para alguém. Pega o telefone mesmo e liga para alguém e fala assim, alguém que você sente falta, alguém que você sente saudade, alguém que realmente é importante na sua vida. Ligue para essa pessoa. Convide essa pessoa, sei lá, para tomar um café, convide essa pessoa para ir em algum evento, não importa.
tenha contato com alguém, mas ligue para ela, se for possível, porque isso faz muita diferença, né? Então, eu sinto isso, eu estou falando isso baseado nas conversas que eu tenho com as pessoas, nas histórias que eu escuto, nas palestras, nos treinamentos, nas mensagens que eu recebo, às vezes, mesmo pelo Facebook ou um WhatsApp que alguém me manda. Então, isso é muito importante, tá? Eu estou preparando um material novo aí, para compartilhar com vocês. Eu acredito que vai ser vídeo e áudio. E o áudio é pelo WhatsApp. Então, se alguém quiser saber mais também, quiser mais informações sobre isso, manda uma mensagem aí, pode ser por aqui, pela página, ou pelo perfil do Facebook. Mas, enfim, a minha ideia realmente, com essas dicas e com esses bate-papos, é ajudar aí cada vez mais as pessoas a encontrarem, enfim, o seu real papel aqui, né? E um outro ponto, só para fechar, ainda falando disso, que para mim, dentro do que eu acredito, eu tenho visto muito isso, eu tenho atendido algumas pessoas, conversado com algumas pessoas que elas estão perdidas profissionalmente. Então, é como se ela estivesse no lugar errado. E quando ela está no lugar errado, é como se ela não pertencesse a algo maior, como se ela não fizesse parte disso. E aí, quando isso acontece, ela se sente mal, ela se sente depressiva, ela se sente triste, ansiosa e principalmente, que eu acho que é uma das emoções, né, um dos pontos mais graves que eu tenho ouvido muito ultimamente, que é a pessoa fica com muito medo. Então, eu converso com a pessoa, mas eu tenho medo. Mas medo de quê? Né? Mas eu tenho medo. Medo de quê? E ontem eu estava assistindo uma palestra, na verdade, do Vilela da Mata, que ele é presidente da Sociedade Brasileira de Coach. E aí eu estava participando tal desse evento e tal, era online a palestra. E aí, por um momento, ele falou uma frase, e eu até anotei aqui, que eu vou compartilhar com vocês, que isso realmente mexeu no fundo da minha alma, assim, de compartilhar com as pessoas, porque realmente, às vezes, a gente fica tão no automático que a gente esquece, a gente terceiriza muito as coisas. E aí, a frase, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Ele tava falando de frustração, né? O que era frustração e tal. Peraí que eu me enrolei aqui com o meu celular. Só um pouquinho. Um minuto. Agora foi. Agora sim. Então, assim, ele estava falando sobre frustração, né? E aí ele falou algumas definições, mas aí ele me falou uma que me pegou muito e me fez refletir bastante. Que ele falou o seguinte: a maior frustração é você não trabalhar duro para ser a pessoa que você nasceu para ser. Então, eu vou repetir. A maior frustração que você pode sentir é você não trabalhar duro, não fazer, sei lá, 120, 1000% para ser aquela pessoa que você nasceu para ser. E quando isso acontece, não tem nada no mundo que te console. Por quê? Porque você sabe que você não fez o que você poderia ter feito. Então, eu quero que você, assim como eu ontem refleti um pouquinho sobre isso, eu tenho feito realmente tudo que eu posso fazer para ser realmente a pessoa que eu nasci para ser? Sabe? E isso mexeu no fundo da minha alma. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque talvez isso possa ajudar você, possa ajudar um amigo, possa ajudar alguém que você conhece, tá bom? Então, espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês aí. Se você acredita que esse vídeo, enfim, essa conversa que eu tive com você agora vai ajudar outras pessoas, compartilhe com alguém, marque alguém aqui. Vai ser muito importante. E se quiser que eu fale especificamente de algum tema, ou se quiser contribuir com alguma coisa, pode fazer comentários aqui embaixo, ou pode mesmo mandar uma mensagem, tá bom? Eu estou à disposição para contribuir aí no que for possível. É isso. Gratidão, uma excelente tarde para todos vocês. Até breve.